Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Basicamente, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? O que leva algumas pessoas a falarem sim para algumas ofertas? O que leva essas pessoas a aceitarem essas ofertas? E quais são as técnicas que os profissionais da persuasão utilizam para fazer com que as pessoas aceitem as ofertas dele? Beleza? Então, só como base, para contextualizar vocês, eu vou começar falando sobre uma coisa chamada padrões fixos de ação. O que seria isso? Os padrões fixos de ação é algo que tanto nós como os animais, ou tanto os animais como nós temos, que são desencadeados por uma situação específica de uma situação. Vou contextualizar vocês e vou trazer um exemplo que vai deixar vocês bem a par desse assunto. Uma mãe perua, para quem não sabe, a perua é o feminino de peru. A mãe perua, ela é um animal muito agressivo. Ela é um animal que só desencadeia o instinto materno de cuidado com os filhotinhos dela, obviamente. Só que tem um detalhe. O que desencadeia o instinto materno dessa mãe é o piar de seus filhotes. É quando os filhotes fazem pio. Então, para fazer um estudo, pesquisadores gravaram o pio da mãe perua, na verdade gravaram o pio dos filhos da mãe perua, levaram esse pio até a mãe perua e reproduziram, só que levaram um animal diferente, não era o filho dela, só levaram o som gravado do filho dela. E mesmo assim, ela é um animal agressivo e mesmo assim ela cuidou desse animal que não era o filho dela, sabe por quê? Porque o piar gravado do filhote ativou uma reação automática nela que fez com que ela cuidasse dele. Então, uma pequena parte da situação, que era cuidar do filho, simbolizada por esse piar, fez com que ela tivesse uma reação automática de cuidado. Os animais, obviamente, eles fazem isso porque eles possuem uma capacidade cognitiva muito limitada, e nós, seres humanos, que somos seres muito mais evoluídos, que conseguimos pensar de maneira abstrata, a gente utiliza isso como atalho. Porque se a gente não tivesse essas reações automáticas, esses padrões fixos de ação, nossa energia mental e nossa capacidade mental ia ser esgotada em menos de uma hora do nosso dia. Se a gente tivesse que pensar em tudo que a gente fosse fazer do nosso dia, a gente não ia aguentar uma hora das 24 que a gente tem. Então, vou começar a trazer para vocês 6 categorias de técnicas que os profissionais da persuasão utilizam a respeito dessa reação automática que eu trouxe para vocês. Essas técnicas também são baseadas em princípios psicológicos que regem a nossa conduta como seres humanos. Então todos são muito importantes para a nossa vida. E os profissionais da persuasão utilizam esses princípios para fazer com que a gente aceite ofertas. Aceite ofertas, pedidos, oportunidades, enfim, para nos persuadir. O primeiro desses 6 princípios, então, é o princípio da reciprocidade. Reciprocidade nada mais é do que quando alguém faz um favor pra gente, a gente sente a necessidade de retribuir esse favor na mesma moeda. Isso é muito bom, porque a gente aprende desde sempre que a gente tem que retribuir os favores que fazem pra gente. Isso é algo muito positivo da sociedade. Só que os profissionais da persuasão sabem disso e utilizam essa nossa tendência de retribuir favores para nos levar a retribuir os favores, pequenos favores que eles nos fazem no futuro comprando algo deles. Um exemplo básico disso, as amostras grátis. Todo mundo sabe que as amostras grátis, ou todo mundo pensa que também é importante, que elas servem só para a gente conhecer um produto novo. Também, obviamente, isso é muito importante. Só que também tem uma outra coisa aí. Os profissionais de persuasão, os vendedores, eles nos dão as amostras grátis como presentes, fazendo com que a gente sinta quase que lá dentro da gente, sem a gente perceber, uma necessidade de retribuir esse presente. E sabe como vai ser essa retribuição? Comprando o produto. Então, os profissionais da persuasão sabem da nossa tendência de ser recíproco e utilizam isso. E mais, às vezes eles utilizam até de maneira maior, de maneira indevida também. Porque às vezes eles pedem algo muito maior do que o favor inicial que eles fizeram. Sabe por que a gente aceita mesmo assim?
Porque ninguém gosta de sentir devendo para alguém, devendo favores ou devendo qualquer coisa para outra pessoa. Então é um sentimento incômodo de saber que a gente está devendo um favor para alguém, que essa pessoa nos ajudou, a gente sente necessidade de ajudar ela também, faz parte do ser humano. Então os profissionais da persuasão, eles sabem disso. Eles sabem que a gente quer se livrar logo dessa sensação e às vezes a gente acaba aceitando ofertas e retribuindo esse favor muito maior do que o favor inicial. E muitas vezes é comprando um produto que, se não fosse pela reciprocidade, a gente não compraria. Então, como a gente pode se defender do princípio da reciprocidade? O que a gente pode fazer para se defender desse princípio? Cara, nada mais é do que a gente entender quando esses favores são de boa fé. Quando que essas pessoas estão fazendo favores realmente para nos ajudar e quando que elas têm uma segunda intenção por trás. A partir do momento que a gente entende quando existe essa segunda intenção, a gente não se sente tanto nesse dever. Porque a gente sabe, cara, ele está fazendo isso só porque ele quer que eu compre dele no futuro. Então a gente fica mais tranquilo e sem a necessidade de retribuir. Beleza? Esse é o primeiro princípio, o princípio da reciprocidade. O segundo princípio, vamos lá, são 6. O segundo princípio se chama compromisso e coerência. A exemplo da reciprocidade, compromisso e coerência também é algo que a gente aprende desde cedo, na infância, que ser coerente com as nossas ideias é algo extremamente positivo, honrar nossos compromissos também é algo extremamente positivo, e realmente é, e mais, ser incoerente é visto como algo extremamente negativo na nossa sociedade. Como os profissionais da persuasão utilizam isso? Um exemplo básico. Uma pessoa chega na sua casa com um abaixo-assinado para fazer uma ação social para reduzir as fomes das comunidades carentes na sua cidade. E tu fala, cara, que legal essa ideia. Porra, uma baita ação, muito legal ter isso. E tu assina esse abaixo-assinado. A partir do momento em que tu assinou esse abaixo-assinado, automaticamente tu te compromissou com aquela causa, tá lá escrito. O teu nome no abaixo-assinado com relação àquela causa, tá escrito, tá provado que tu tá motivado por essa causa, mesmo que seja uma coisa simples e trivial, como é um abaixo-assinado. E no futuro, tu vai sentir uma tendência maior do que se não tivesse assinado esse abaixo-assinado para contribuir com outros favores que as pessoas podem te pedir com relação a essa causa. Ou seja, se elas forem te pedir dinheiro no futuro para contribuir para isso, ou 1 quilo de alimento, ou pedir tempo para que tu ajude a entregar esses alimentos para essas pessoas, não sei, pode ser, tu vai te sentir mais inclinado a aceitar, porque tu fez e assinou o abaixo-assinado. Mesmo que seja algo para ti muito pequeno, que tu nem lembre. Só que isso ativou um compromisso e tu tende a honrar e ser coerente com seus compromissos. Então, compromisso e coerência é o segundo princípio e a gente se defende dele. Sabe como que a gente se defende desse princípio da coerência e do compromisso? Primeiro, a gente tem que entender, e como eu sempre falo para vocês, eu trago uma colinha. Então, essa defesa da coerência e do compromisso, ela é muito importante. Então, eu trouxe pra gente aqui como a gente pode se defender. São duas razões, sinais do estômago e sinais do coração. Essa parte é muito legal. Sinais do estômago nada mais é do que um sinal na nossa boca do estômago, que faz a gente sentir que está sendo enganado por alguém. Enganado no sentido de eu estou aceitando algo que eu não quero aceitar. Um compromisso que eu não quero ter esse compromisso. Então é um sinal da boca do estômago que a gente sente, peraí, estou sendo levado a aceitar algo que eu não quero. Só que os sinais do coração, que é a segunda defesa, ela é um pouco mais difícil. Ela é mais difícil porque ela ocorre quando a gente não sabe que está sendo enganado. E quando a gente não sabe que está sendo enganado, uma pergunta é fundamental. Eu quero contribuir, eu quero ter esse compromisso? Os sinais do coração, a resposta do nosso coração acontece segundos depois disso, antes da gente racionalizar. Então teu coração vai te responder essa pergunta e com base no teu coração tu pode aceitar ou não esse compromisso posterior. Beleza? Entenderam esse segundo princípio do compromisso e da coerência? Vamos para o terceiro, que se chama aprovação social. Aprovação social nada mais é do que a gente entende o que é certo ou errado, vendo o que as pessoas acham que é certo e errado. A gente tende a ir pelo povo, a gente tende a seguir a manada. Isso realmente é muito positivo em alguns fatores.
A gente tende a se ver o que os outros estão fazendo e achar o que é certo. Isso realmente nos traz muitos benefícios a respeito de todos os princípios que eu vou trazer aqui. A exemplo, na verdade, de todos os princípios. Só que os profissionais da persuasão utilizam aquelas técnicas que a gente conhece muito. Os mais vendidos, esse é o livro mais vendido, esse é o filme mais vendido, o filme mais assistido, a série mais assistida. Então, quando a gente vê que mais pessoas estão comprando ou vendo algo ou seguindo uma oportunidade, a gente se sente inclinado a seguir também, porque a gente tende a seguir o que os outros fazem. Só que esse princípio é mais poderoso em duas situações. Ele é mais poderoso quando a gente tem incerteza ou quando a gente está inseguro com relação a um assunto. E nesse momento a gente tende a olhar para o lado e ver o que as pessoas estão pensando com relação a isso para ter uma base. E também com relação aos nossos semelhantes. No meu caso, o que as pessoas jovens de 20 e poucos anos estão fazendo? Ou no caso de adolescentes, o que os adolescentes estão fazendo? Porque as pessoas se espelham nas pessoas que estão vivendo as mesmas fases da vida que a gente, ou semelhantes, ou as pessoas da mesma nacionalidade, da mesma família. Então a gente tende a seguir e buscar aprovação social nos nossos semelhantes. Entenderam? E como a gente se defende disso? Basicamente, a gente tem que entender quando que esse princípio está nos levando a fazer besteira. E ter um pouco mais de sensibilidade com relação a isso. Cara, quando que esse princípio está me levando a fazer algo que eu não quero fazer? E nesse momento tu vai entender e vai clarear um pouco a tua mente a seguir as tuas próprias ideias. E importante, quanto mais certeza e mais conhecimento eu tenho sobre algo, menos eu vou me tornar inclinado a ir pela cabeça dos outros. Beleza? Então esse é o terceiro princípio, o princípio da aprovação social. Chegamos à metade, vamos lá, faltam mais 3. Bora! O quarto princípio, então, passando na metade, o quarto princípio se chama o princípio da afeição. Que nada mais é do que, quando a gente gosta de alguém, a gente tende a aceitar as ofertas das pessoas que a gente gosta e as pessoas que a gente conhece. Simples assim. Os profissionais da persuasão, eles utilizam uma espécie de fórmula inversa. O que seria essa fórmula inversa? Eles primeiro fazem com que a gente goste deles para depois tentarem vender algo para a gente. E a gente tem que entender também o que leva uma pessoa a gostar da outra. O que pode nos levar a gostar desse profissional da persuasão? Primeiro, a atratividade física. As pessoas atraentes, elas possuem mais facilidade para persuadir as outras pessoas. Eles também têm o princípio auréola, né? Que é quando uma pessoa é atraente, a gente tende a atribuir outras características positivas a essa pessoa. Ou seja, quando ela é atraente, a gente tende a achar que ela é inteligente e responsável, entre outras características também. Então, a atratividade física é o primeiro fator que faz a gente gostar de alguém. O segundo fator, como eu já falei lá atrás, semelhança. A gente tende a gostar de pessoas semelhantes a nós, que vivem a mesma fase, que fazem as mesmas coisas, que têm os mesmos desejos, os mesmos compromissos, torcem para o mesmo time, ou as pessoas parecidas com a gente. Vocês nunca viram os vendedores que quando a gente chega numa loja e quer comprar um moletom, por exemplo, um casaco, a gente fala, cara, eu não gosto de casaco com capuz. Que é um péssimo exemplo, na verdade, né? Porque eu tô com um casaco de capuz agora, um moletom de capuz. E a gente fala, os vendedores falam, cara, eu também não. Tu acredita que eu também não? Então eu vou te levar aqui pra uma parte da loja que tem outros tipos de moletom. E a gente se identifica com esse cara. A gente fala, cara, que legal, ele também não gosta, velho. Então a gente tende a aceitar as ofertas que ele vai fazer. E a gente tende a gostar dele. Então, semelhança é o segundo. O terceiro é elogio. Elogio simples assim. A gente tende a gostar de pessoas que elogiam a gente. Isso é natural, é do ser humano. Faz bem para o nosso ego. Faz bem para a nossa autoestima. E a gente tende a gostar dessas pessoas. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Os profissionais da persuasão, também existem os farsantes. E os farsantes, sabe o que os farsantes tentam fazer, os profissionais da persuasão? Eles tentam fazer com que a gente goste deles de uma maneira muito sintética. Cara, cuidado com isso. Dá pra perceber quando a pessoa tá forçando algo pra fazer com que a gente gosta da gente. Os vendedores, beleza, é parte do trabalho deles. Eles estão usando uma arma, uma técnica pra fazer com que a gente compre. Só que a gente tem que aprender a identificar isso também. Então, como a gente vai se defender? A gente tem que separar
a pessoa da oferta. Então, quando uma pessoa que a gente realmente gosta, que é próxima da gente, faz uma oferta, a gente tem que fazer a pergunta, cara, eu tô comprando porque é dessa pessoa ou porque eu tô comprando porque a oferta é realmente muito boa? Então separa. A gente normalmente leva junto pessoa-oferta, separa pessoa-oferta. Enxerga de um contexto mais amplo, um pouquinho mais recuado, se tu realmente compraria isso se não fosse uma pessoa que tu gosta. Beleza? Então esse é o quarto princípio, o princípio da afeição. O próximo é o princípio da autoridade. A gente aprende desde criança a seguir e obedecer às autoridades. Então, o exemplo de autoridade é médico na hora da saúde, o exemplo de autoridade é o piloto dentro do avião. Então, essas pessoas são autoridades. E é muito positivo que a gente siga essas pessoas, porque elas entendem do que elas falam, normalmente entendem, né? Então, esse é um princípio muito positivo também na nossa vida. Só que os farsantes, muitas vezes aqueles que não têm conteúdo, eles utilizam para nos persuadir os símbolos de autoridade, que são 3. Primeiro, títulos, ou seja, eles se utilizam de títulos muitas vezes de médium que eles não são, eles utilizam de títulos que eles não possuem, só para fazer com que a gente siga eles. O segundo símbolo de autoridade são roupas. A gente tende a seguir as pessoas que estão elegantes, que são elegantes. As pessoas que, por exemplo, estão de terno, a gente tende a seguir essas pessoas. A gente tende a respeitar mais as pessoas que estão bem vestidas e enxergá-las como autoridades. E o terceiro são os carros. Então os carros também são um princípio de autoridade. Quando a pessoa chega em um carrão em algum lugar, ou chega no trabalho com um carrão, a gente olha para ela, cara, para ele ter esse carro, quer dizer que ele quer ser uma pessoa boa, uma pessoa que sabe o que faz, uma pessoa capacitada. Ou seja, uma autoridade. Então, muito cuidado com esses farsantes. E para se defender desse princípio da autoridade, a gente tem que fazer 2 perguntas. A primeira, essa pessoa é realmente uma autoridade? E se ela for uma autoridade realmente, essa pessoa está bem intencionada? Ela é uma autoridade bem intencionada? Ela realmente quer meu bem? Então, são essas 2 pessoas que fazem com que a gente não seja persuadido de maneira negativa por autoridades que não são autoridades forjadas ou autoridades mal intencionadas. Beleza? Então, o quinto princípio foi o princípio da autoridade. E chegamos no último. Esse princípio é muito legal. Se chama princípio da escassez. O princípio da escassez nada mais é do que a gente tende a valorizar mais as oportunidades que estão se tornando escassas, que estão acabando, com tempo limitado. Cara, os profissionais da persuasão utilizam aquilo que a gente sempre chama, né? De, a promoção é só até hoje, a promoção dura uma semana. Ou, o estoque desse produto é limitado, então corra, senão vai acabar. Então isso faz com que a gente vá atrás desse produto. E muitas vezes a gente não quer, a gente só tende a ir, é uma questão muito mais de emoção, de motivação do que racional. A gente tende a ir atrás de uma oportunidade que ela está acabando. A gente se sente motivado a ir atrás, pensando, cara, eu nunca mais vou ter isso. Mesmo que tu realmente não queira. Então é importante também a gente destacar que os seres humanos, eles tendem a valorizar mais aquilo que eles já tiveram e estão se tornando escassos, que eles veem escapar pelas mãos deles, do que aquilo que sempre foi escasso. Então, se você for perceber, e no livro fala muito bem isso, que todas as revoluções e todas as pessoas que se revoltaram com alguma coisa são as pessoas que perderam direitos, perderam benefícios e viram esses benefícios escaparem pelas mãos delas. Aí elas se revoltam, porque elas já sentiram o gosto de ter aquilo, entendeu? E está se tornando escasso. E não são as pessoas que nunca tiveram algo que vão reivindicar, porque elas não sabem como é ter. Então, na maioria das revoluções, as coisas que acontecem nesse sentido, de as pessoas se revoltarem com algo, são as pessoas que já tiveram isso e perderam. Então, aquilo que está se tornando escasso, a gente tende a levar mais em consideração. E como se defende disso, Pedro? A gente se defende disso se perguntando, eu quero mesmo isso? Ou que benefícios tem esse produto com relação ao outro que é abundante? Eu quero esse produto porque ele é bom ou porque ele está se tornando escasso? Porque eu tenho medo de não ter. Eu quero mesmo ter esse produto? Então essas são algumas perguntas que a gente pode fazer para se defender desse princípio. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, porque é um livro muito extenso, cheio de conteúdo.
E muito obrigado pela companhia de vocês, os que ficaram até aqui, os que nos acompanharam até aqui. Tenho certeza que foi um conteúdo que vai ajudar muito vocês a usarem os princípios da persuasão, as armas da persuasão e também aprender a se defender deles. Beleza, galera? Muito obrigado pela companhia. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!